Curso gratuito de mixagem. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu vou entregar para vocês um conteúdo com mais de 8 horas de duração, sequenciado em 6 aulas, onde você vai aprender o básico da mixagem, vai aprender a usar o equalizador, saber o que é frequências, dinâmica, saber usar o compressor, usar o reverb profissionalmente de forma coesa na sua mixagem, e ainda vou entregar uma aula bônus no final de todo esse curso para você aprender e somar bastante conhecimento sem você precisar gastar nada. A aula 0 começa agora. Se você quiser continuar com o curso gratuito, você vai precisar se inscrever. Inscreva-se com o seu melhor e-mail, porque é através desse e-mail que eu vou entregar o restante das aulas para você. Então já vai fazendo sua inscrição logo para você não perder as aulas, tá? Vai ficar por tempo limitado. E a aula 0, né? A primeira aula do curso, eu já vou entregar nesse vídeo aqui, então você não precisa nem se inscrever agora. É só acompanhar essa aula, mas não esqueça de se inscrever para não perder o restante das aulas, tá, galera? Muitas pessoas estão tendo péssimos resultados na mixagem porque estão negligenciando o básico, os conceitos básicos e algumas ações que, na verdade, são regras absolutas, são coisas imutáveis, são coisas relacionadas à lei da física, as coisas do áudio mesmo, tá? Então, tem regra na mixagem? Tem. São regras iniciais. Depois que você domina esses conceitos básicos, essas regras básicas, você pode quebrar essas regras lá pra frente, porque você vai saber exatamente o que você tá fazendo. E o que eu vejo é que muitas pessoas estão com essa desculpa de quebrar as regras, sem saber ao menos conhecer a regra do jogo. Muita gente tá quebrando uma regra que nem conhece. Nesse curso gratuito você vai aprender coisas super úteis, que vai mudar muito a forma que você tá mixando agora, e você vai alcançar um resultado muito mais profissional depois desse conteúdo. Sem perder muito tempo, vamos dar início aqui à aula número 0, tá? A aula 1, 2, 3, 4 e 5 estão no link na descrição desse vídeo, você só vai deixar seu e-mail, o melhor e-mail, por favor, bota um e-mail válido, gente, aquele e-mail que você tá sempre acessando, porque é através desse e-mail que eu vou entrar em contato com você. Eu também deixei uma opção, caso você queira receber via Telegram, através do nosso bot oficial do Som Binário Music. Nosso bot vai te entregar essas aulas também automaticamente, tá? Então vamos nessa. Aula 0, fórmula de mixagem 3.1. Vamos começar bem do básico mesmo, e é um básico que eu quase não vejo também outros cursos ensinando, gente. Então vamos nessa. Primeira coisa, né? O que é mixagem? Então, se você quiser saber o que é mixagem, na Wikipedia tem um pequeno artigo lá que explica o que é mixagem, tá? Aqui eu vou ensinar você a mixar. Então tá aqui a explicação. Mixagem é a atividade pela qual uma multitude de fontes sonoras no processo de armazenamento de áudio é combinada em um ou mais canais. As fontes podem ter sido gravadas ao vivo ou em estúdios e podem ser de diferentes instrumentos, vozes, sessões de orquestras, locutores, ruídos de plateia, etc. Durante o processo, os níveis de sinal, conteúdo de frequência, dinâmica e posição panorâmica são manipulados e efeitos como reverberação podem ser adicionados. Tal tratamento prático, estético ou criativo é feito de modo a ter um produto final com maior apelo ao ouvinte. Incorpora efeitos e habilidades que não podem ser conseguidos com a performance ao vivo, né? Algumas vezes sim, outras vezes não. Então a mixagem é onde a gente vai misturar, né? O próprio nome já sugere isso. Mix é de mistura. Você vai misturar todos esses canais e vai equilibrar todos esses canais, colocar de uma forma aonde o ouvinte vai poder consumir isso em qualquer tipo de mídia, seja no Spotify, né, via streaming, CD, vinil, qualquer mídia, tá? A nossa missão é fazer que todos esses canais juntos soem como uma peça única musical e que toque bem em todos os dispositivos, que vai tocar bem no som da boate, no som da danceteria, no som doméstico, na televisão, no rádio, no celular, tem que soar bem em todos os dispositivos, tá? Então é isso, mixagem é onde a gente vai misturar tudo. E é onde a gente trabalha muito na emoção da música. É através da mixagem que a gente vai enfatizar pontos-chave, levar o ouvinte para uma imersão mais profunda dentro da obra musical. Vou pegar aqui um pequeno exemplo de como pode ser isso. Vou abrir aqui uma sessão aqui no Studio One Professional, que é a DAW que eu utilizo e recomendo pra galera, tá? Mas o nosso curso de mixagem é dedicado para todas as DAWs, tá? Só DAW tem um mixer com os faders e tal. Se sua DAW tem isso aqui, você vai entender todo o curso. Nessa música, o vocal vai estar rolando de uma certa forma e vai ter um outro trecho da música que o vocal vai mudar completamente, porque eu quero levar o ouvinte para uma outra atmosfera musical. Vou dar o play aqui no pequeno trecho, presta atenção que o vocal ele vai mudar a estética dele e depois vai voltar ao normal. A música tá um pouco alta, tá? Então já se prepara. 3, 2, 1. Isso vai importar bem antes de mais nada. Diante disso tudo que vier eu sei. É lucro, é puro.
Então vocês perceberam que o vocal tava do jeito, depois ele mudou, ficou um som mais vintage, né? Um som mais envelhecido, e depois voltou pra estética natural do vocal. Na mixagem a gente trabalha muito esse tipo de coisa, é muito importante que você leve o ouvinte a determinadas áreas aonde a música pede. Por exemplo, muitas músicas, o instrumental é a trilha sonora de uma letra musical. E através dessa trilha sonora, né, que é a base da música, você pode enfatizar, às vezes, uma guitarra vindo para a direita ou para a esquerda, uma mudança de tonalidade na voz ou em outros instrumentos, uma bateria que vai ficar mais lá no fundo reverberada, depois ela vem se aproximando mais do ouvinte. Tudo isso a gente trabalha na mixagem para levar o ouvinte a determinado local na imaginação dele, tá? Onde a gente quer levá-lo. E claro, é na mixagem também que a gente vai deixar um som num certo padrão de qualidade. Como assim? O que é bom? O que é ruim, né? Bom versus ruim. Isso é muito subjetivo, né? O que é bom para um pode ser ruim para outra pessoa. Então precisamos ter o discernimento sobre diversos estilos musicais, tendências de mercado, gosto pessoal do produtor e por aí vai. Se você pegar uma mixagem, fazer toda no escuro, né? Um produtor te mandou uma música e você vai mixar essa música no escuro sem entrar em contato com o cara, sem entrar em contato muito com a obra musical, as chances dessa mixagem voltar para um recall, né, para você refazer essa mixagem, são muito altas. Se você tá fazendo mixagem para terceiros, né, para um produtor musical, para uma banda, é necessário que você converse com o responsável pela produção musical para saber as influências musicais desse grupo musical, dessa música, desses músicos, saber aonde eles querem chegar, pegar uma referência, alguma outra música já pronta, já mixada, para você já ir direto ao ponto. Então esse negócio de bom ou ruim é muito subjetivo, tá? Você não pode pegar seu gosto pessoal simplesmente e jogar em cima da música, sendo que o seu gosto deve ser diferente do resto da banda. Então é muito importante que você conheça a obra musical, conheça a banda, as influências dessa banda. Uma outra coisa também é você tá por dentro dos gêneros musicais. Tem estilo musical que vai pedir determinado tipo de ação, equalizações diferentes, compressões diferentes, e outros gêneros musicais vão precisar de outras abordagens. Então é necessário que você tenha conhecimento musical sobre estética artística de vários gêneros musicais para você saber o que fazer durante o seu processo de mixagem. Uma música de rap, ela vai ter um tipo de equalização, um tipo de compressão que é diferente, por exemplo, de uma música sertaneja. São mixagens completamente diferentes. Então esse discernimento é obrigatório que você aprenda, que você exercite isso para você conseguir fazer mixagens coerentes com o gênero musical e o objetivo final dessa produção. Digamos assim que seu gosto musical, você está imprimindo o seu gosto musical numa mixagem e muita gente não está gostando, né? Um exemplo, não tá legal. Independente do gosto musical, do seu gosto pessoal, a gente sabe que existe um padrão sonoro comercial. E esse padrão comercial ele não é só ditado pela indústria da música, por grandes gravadoras, etc. Não. Isso tem a ver mais com a parte técnica de fazer essa obra musical soar bem em tudo quanto é lugar. Soar bem no alto-falante do seu estúdio, na televisão, na rádio, no smartphone, no laptop, soar bem em todos os lugares. A gente sabe que existe um padrão comercial de som. E é esse padrão que geralmente a gente tenta alcançar na mixagem. O nosso objetivo é preparar a música para consumo em todas as mídias possíveis. Não adianta nada você fazer a mixagem aí no seu estúdio ou no seu home studio e você tá achando o máximo ali e você vai para outro lugar e ela não tá soando nada parecido com o que estava no seu estúdio. É muito normal as pessoas começarem a mixar e no outro dia vai ouvir a música em outra sala, ou no carro, ou no smartphone, ou na casa de algum amigo, e a mixagem tá soando totalmente diferente do objetivo que a pessoa tinha. Então a gente já vai matar essas questões já na primeira aula desse curso aqui nessa aula 0. Primeira coisa, cara, você tem que ter em mente onde que você quer chegar, tá? Porque todos os seus movimentos precisam ser intencionais. Eu vejo muita gente abrindo o mixer do DAW e começa a mixar. Como a galera tá acostumada a ver muito tutorial no YouTube, e os tutoriais no YouTube, gente, não são cursos. O cara vai fazer um review de um equalizador, ou vai falar sobre equalização de guitarra, por exemplo, ou de vocal. Esse cara, ele já tá avançado. Ele vai lá, chegar lá e vai mixar aquele vocal dele para chegar no objetivo dele. Só que você vai tentar aplicar aquilo que ele ensinou no seu projeto, na sua mixagem, você já tá pulando etapa. Porque muitas vezes você nem precisaria equalizar esse vocal, ou não precisaria fazer tantos movimentos na equalização desse vocal, por exemplo. Porque você não tá mixando com uma intenção. Os seus movimentos não estão sendo intencionais. Você está apenas replicando o que outra pessoa fez, ou abrindo algum preset no seu equalizador, ou o compressor, qualquer coisa que você esteja tentando fazer na mixagem. Toda vez que você for inserir um plugin, cara, tem que ter um motivo para isso. Você não pode simplesmente usar porque é um padrão que todo mundo usa, não. Tem muitas mixagens que eu quase não utilizo plugin, quase não uso equalizador, cara.
Tá? Agora tem outras mixagens que a gente precisa usar mais. Isso depende de música para música. E na mixagem a gente está o tempo todo tomando decisões. A e B, 0 e 1. É isso, gente, é muito simples. Você sempre vai estar escolhendo alguma coisa em prol de outra na mixagem. É uma coisa bem binária mesmo. Digamos que você inseriu um plugin de inteligência artificial, tipo o Isotope Neutron, que inclusive a gente ensina lá no curso completo, né? Tem um curso de Isotope Neutron dentro do Fórmula de Mixagem, onde eu ensino você a utilizar cada módulo do Neutron e utilizar ele da forma correta, sem ficar dependendo dele. Utilizá-lo como um assistente, não como um plugin que vai resolver a mixagem para você. Isso faz uma grande diferença, esse discernimento, essa separação das coisas faz uma grande diferença no seu workflow e no seu processo de mixagem e masterização. Não espere que os plugins façam o trabalho por você. A mixagem vai exigir que você faça análises artísticas o tempo todo. A e B. Tomadas de decisões baseadas sem um controle estético bem traçado vai fazer com que você se perca facilmente durante o processo de mixagem. Vamos botar aqui um exemplo bem simples. Você tem um bumbo e um contrabaixo. O que você vai cortar nesse contrabaixo ou nesse kick e o que você vai enfatizar na equalização desse kick e desse baixo? Eu estou falando de equalização aqui em frequência. Na aula 2 desse curso tem uma aula completa de equalização em frequências que vai somar muito conhecimento para vocês e vocês vão entender muito melhor as coisas daqui para frente. Mas eu já vou adiantando algumas coisas aqui, já falando de equalização também, falando de tudo de uma forma mais generalizada, mas fique tranquilo que você vai aprender tudo sobre equalização em frequências na segunda aula desse curso, que na verdade é a terceira, porque essa aqui é a aula 0. Então o que cortar, o que enfatizar num bumbo ou no baixo? Isso depende. Depende do estilo musical, depende dos próprios instrumentos, do timbre desses instrumentos, do que a música quer passar. Tá, é muito estranho ficar falando, então a gente tem que ir para a prática, porque não tem como a gente aprender isso sem ver um exemplo prático, né? Então vamos aqui abrir mais uma vez esse projeto, e vou abrir aqui, vou solar só o kick, né, o bumbo, e o baixo. Beleza, então aqui a gente tem aqui um bumbo tocando e um baixo tocando também, um contrabaixo. O que cortar, o que enfatizar, né? Como eu falei, isso depende de estilo para estilo. Primeiro eu vou mostrar aqui num exemplo mais comum, e agora eu vou abrir o equalizador do meu baixo. Aqui na equalização do bumbo, a gente percebe que eu aumentei o volume das frequências mais graves dele e tirei bastante massa sonora dos médios graves e dos médios. E enfatizei aqui as frequências altas, beleza. Então essa foi minha tomada de decisão para essa música. E no baixo eu tomei a decisão de cortar os subgraves do baixo, porque essa região aqui é onde o bumbo vai aparecer, tá? E essa região aqui eu aumentei, é onde está as fundamentais do baixo, as notas principais do baixo, tá aqui. Então aqui no bumbo eu tirei, aqui no baixo eu adicionei, né? Então aqui eu adicionei, no baixo eu removi. Pergunta de $1 milhão. Por que eu tomei essa decisão? Por que eu não fiz ao contrário? Por que eu não enfatizei os subgraves do baixo e tirei os subgraves do kick? Porque a estética da música pede isso, o próprio instrumento pede isso. Vamos abrir aqui um analisador de espectro e vou dar o solo só no bumbo. E vou desligar o equalizador. Vimos que a fundamental desse baixo está por volta de 50 Hz. Agora vamos ver a fundamental do contrabaixo. Desligar aqui todos os plugins do baixo para a gente ouvir o som dele puro, tá? Então vemos que esse baixo ele também tem uma fundamental lá para 50, 60 Hz, mas ele tem um grande harmônico acontecendo aqui, ó, por volta entre 100 Hz a 135 Hz. Então minha tomada de decisão foi o seguinte, eu vou priorizar o bumbo, porque essa parte de subgrave nesse tipo de baixo não é tão legal. Então eu corto esse subgrave, o kick aparece e o baixo também aparece. Mas vai ter músicas que você vai priorizar, por exemplo, de outra forma. Vamos abrir aqui, por exemplo, um beat de trap. Você pode reparar aqui, ó, essa aqui é a equalização do kick, isso aqui do baixo. Do synth bass, que é um sintetizador. Então eu cortei aqui, ó, todo o subgrave do kick e deixei o kick começando ali entre 80 Hz a 100 Hz. E os subgraves eu deixei pro synth bass. Então você repara que aqui eu tô adicionando frequência, aqui eu removi. Aqui eu removi frequência, aqui eu adicionei. Ó, aqui eu removi, aqui eu adicionei.
Eu faço o contrário, tá? E a maioria das pessoas erram nisso. A maioria das pessoas tem um low end, né? A parte grave da mixagem totalmente borrada. É aquela massa sonora que você não sente o kick saltando e nem o baixo aparecendo direito. Como a gente tá falando aqui de graves, é muito importante que você use fones de ouvido, tá? Ou que você tenha monitores com bons graves e subwoofer também, para você perceber bem como que funciona isso. Recomendo que você use o fone. Vou dar o solo. Então, nesse tipo de música, para esse beat, toda música de trap é assim que você vai equalizar? Não, tá? Depende do kick, do sampler que você escolheu para esse beat, do timbre que você escolheu para o sintetizador. Para isso existe o analisador de espectro, ou então nossos ouvidos, né? Mesmo usar os ouvidos para determinar que frequência que cada um tá tocando. Como a gente, geralmente, quando a gente tá iniciando, a gente não tem muita noção, então vamos ver onde esse kick tá batendo aqui sem o equalizador. O analisador de espectro, ele vai te ajudar muito a identificar as frequências dos seus instrumentos, tá? Ó. Então é um kick alto. É um kick que ele começa mais de 80 Hz até 100 Hz. É a fundamental dele, tá por aí. Antes de 80 Hz, por exemplo, não tem nada. Então vai ser onde o baixo, ou 808, vai reinar, tá ligado? Ele vai morar bem aqui nessas frequências. Ao contrário da outra música que eu mostrei pra vocês. Vou pegar aqui outro exemplo onde o kick tá acima do baixo, né? Então, nossa tomada de decisão aqui tá kick antes do baixo ou kick depois do baixo, né? Então, nesse caso aqui, o kick tá depois do baixo. No primeiro exemplo que eu mostrei, naquele rock mais indie rock, o kick tá antes do baixo, o baixo tá depois. Nesse caso aqui, o baixo tá antes do kick. Então vamos ouvir esse exemplo aqui também, que é um outro tipo de rap, mais boom bap, mais clássico. Então aqui onde tem 50 Hz eu adicionei, e aqui eu cortei. Aqui onde tem 100 Hz eu cortando, né, por volta de 80 Hz, eu adicionei aqui. Removi aqui, adicionei aqui, né? Ó, removi aqui. Eu faço essa troca e os dois conseguem se encaixar perfeitamente na mixagem e você consegue ver o alto-falante projetando melhor os graves, tá? O que que acontece? Quando tá tudo turvo, tá tudo misturado, o alto-falante ele não vibra direito, ele fica todo troncho. Né, ele fica saindo, as frequências saem de lá toda errada. E você tem uma percepção sonora de uma qualidade ruim, né? O grave não tá batendo legal. Agora, quando você manipula as frequências para tudo se encaixar, o alto-falante faz um movimento de contração e refração, né? Ele consegue bombear as ondas sonoras na atmosfera de forma que a gente escute isso se projetando melhor no ambiente. Tá, beleza. Então a gente aprendeu aqui a importância da tomada de decisão na mixagem, o que cortar, o que enfatizar. Então vocês viram que depende de música para música, tá? Tem música que vai soar muito legal você cortando o subgrave do kick e deixando o subgrave pro baixo, ou vice-versa. Vai ter música que vai soar ao contrário melhor, tá? Deixe a música guiar a mixagem. Toda decisão durante o processo de mixagem é o resultado do que você ouve. Isso inclui o som dos seus monitores, o som da sua sala, o fone que você usa, todo o seu ambiente de audição influencia. Quando a gente está aqui no processo de mixagem, tem muito agudo aqui, muito agudo, eu vou cortar esses agudos. Você tem que tomar muito cuidado, que você tem que ter certeza para saber se esse agudo, ele é realmente da sua mixagem ou se ele é do seu ambiente de escuta. Porque se ele não for realmente da mixagem, o que você está ouvindo vai guiar seu processo de mixagem. Então, você pode estar sendo guiado de forma errada por alguma falha no seu monitor às vezes não é tão legal, seu ambiente, a sua sala ela não tem uma acústica legal, tá? Então, isso vai refletir em como sua mixagem vai soar. Duas coisas mais importantes na mixagem é o ambiente de escuta. Os problemas mais sérios e difíceis na mixagem ocorrem por conta do seu ambiente de escuta. Você vai lidar também com frequências graves
e tratar as frequências graves numa sala, no home studio, você vai precisar investir em bass traps, né? Ou você vai construir seus próprios bass traps, ou você vai comprá-los, né? Então você tem que fazer esse tratamento, senão você não vai conseguir ouvir bem. Então o seu ambiente de escuta é um dos fatores mais importantes, cara. Você pode ter os melhores plugins, os melhores equipamentos, tudo. Se seu ambiente de escuta não for favorável, não adianta, sua mixagem nunca vai ficar boa, tá? Sem razão e sem objetivo. É necessário que haja uma razão para todos os seus movimentos na mixagem. Você está ouvindo lá o material, você vai ter que parar para ouvir antes de meter qualquer plugin, e você percebeu que o vocal tá com anasalado muito grande, com a frequência nasal muito grande. O que você vai fazer? Você vai pegar um equalizador e vai tirar um pouco daquela frequência nasal. Ou seja, você teve uma razão, um porquê para utilizar aquele equalizador. Você não usou apenas para, eu vou usar aqui porque eu vi o cara usando, o cara falou que é certo. Não, não é assim que mixa. Você tem que mixar com um objetivo em mente, tá? Claro, fazer isso sem um ambiente de escuta adequado é quase impossível. A gente tá falando aqui de acústica. O que você escuta vai guiar suas decisões durante a mixagem. Porque acreditamos que o som que ouvimos é a verdade, mas você pode estar sendo enganado pela acústica do seu quarto. Por exemplo, aqui é a resposta de um típico home studio. Digamos que você comprou umas caixas bem legais, os monitores de referência, e agora minha mixagem vai ficar boa. Só que na verdade você vai estar ouvindo isso aqui, ó. Essa curva de frequência aqui, né? Então, por exemplo, nesse home studio aqui, onde foi tirada essa curva de frequência, tem muito grave, muito médios graves, falta de definição aqui nos médios, canal L e R desbalanceados e sem agudos. Então, se você mixar com essa sonoridade, cara, com os meus monitores de referência, super caros, flat, mas sua sala não tem acústica. Então, essa resposta de frequência aqui, a mixagem desse cara vai soar muito aguda, tá? Porque ele não tem agudo, que ele não tá ouvindo, então ele vai tomar a decisão de colocar agudo na mixagem, sendo que essa falta de agudo tá acontecendo por problemas de acústica. Aí esse cara vai estar ouvindo muito grave. Pô, tá muito grave minha mixagem, eu vou tirar grave. Mas na verdade esses graves estão na sala dele, não nos monitores. Por exemplo, a resposta dos meus monitores de referência. Tem os monitores de referência, essa aqui é a curva dele. Só que ele vai soar, só que aqui na minha sala, como que ele soa? No meu home studio. Fica faltando grave, tem muito grave aqui, médio grave aqui, tá ligado? Tem muito agudo, porque esses agudos é da minha sala. Como que eu fiz para descobrir isso? Eu analisei minha sala, botei um microfone na frente dos monitores e pedi para um software analisar, que eu vou falar já já sobre esse software, tá? Que é a mão na roda para quem tem home studio. Sem esse software, quase impossível você ter uma boa tradução de frequência na sua mixagem, se você tem um home studio simples como o meu. Qual a consequência disso? Suas mixagens vão ter a tendência a soar inversamente ao som do seu home studio. Então, se seu home studio tem muito grave, suas mixagens tendem a soar com menos graves. E por aí vai. Se o seu ambiente de escuta lá, seu home studio, tem muito agudo, que é o caso do meu home studio, né? Na outra sala que eu tinha, nessa aqui eu já tô com uma sala melhor, mas na antiga sala que eu tinha no meu home studio, ela era muito aguda. Então minhas mixagens acabavam soando mais abafadas, porque eu compensava aquele agudo ali que na verdade só existia no meu ambiente de escuta. Então você vai ter também uma péssima compatibilidade, sua música não soará coerentemente em dispositivos diferentes, vai soar diferente no celular, no smartphone, né, no laptop, vai soar todo torto. Comece procurando um local adequado para suas caixas, onde ficará o seu sweet spot. Desculpa aí, escrevi local, né? Local. Errei uma letra. Então, o que é sweet spot? É onde você se posiciona diante das suas caixas. Você vai sentar entre essas duas caixas, formando um triângulo equilátero, tá? Entre sua cabeça e as caixas. Esse local onde você senta para fazer a mixagem, que você vai se posicionar, é ideal que você escolha posições diferentes no seu quarto, no seu home studio, aonde suas caixas vão ter uma melhor tradução sonora. Então, você posicionou bem ali, aí sim você começa a tratar o seu home studio. Aí muita gente deve estar assim, poxa, eu não tenho dinheiro para fazer um projeto de acústica, cara, meu quarto é muito pequeno, a acústica é horrível. Calma, existe uma solução para isso, tá? Que é muito bom, que é super eficiente. Se você não tem bons monitores de referência, e mesmo se você tivesse, sua acústica não ia deixar você mixar direito, cara, você vai ter que mixar com fones. Existem dois plugins que eu recomendo, que eu uso e recomendo, tem o Real Phones e tem o Sonarworks referência. Ele vai pegar o meu fone, que é um Audio Técnica ATH M50X, que é um excelente fone para monitoração também. Ele vai pegar as curvas que estão erradas desse fone e vai corrigir, ele vai compensar. Não existe fone 100% flat. Então esses plugins, ele vai deixar o seu fone flat para você ter uma tradução exata do som da sua mixagem. Só com isso você já resolveu o problema, tá? E de quebra, o plugin ainda vai simular uma sala de uma sala de estúdio nos seus fones de ouvido. O que acontece? Quando a gente mixa com fone,
a gente perde várias características naturais do som. Porque quando a gente está na frente das caixas de som, o som vai sair daquela caixa, vai entrar aqui nesse meu ouvido, e a da caixa direita aqui também vai entrar no meu ouvido, né, no direito. Só que o som vai vir também pro meu ouvido esquerdo e vice-versa. Vai fazer assim um crossfeed, né? A caixa do lado esquerdo, o som da caixa do lado esquerdo vai pro meu ouvido direito. No fone, você perde essa característica. E o plugin recria isso nos fones de ouvido. Então não tem erro. Você consegue ter uma mixagem coerente. Já o Sonarworks, ele não simula uma sala, mas ele equaliza o seu fone, tá? É muito bom também. E uma outra coisa bacana do Sonarworks é que você consegue equalizar os seus monitores. Como assim? Você vai posicionar um microfone na frente dos seus monitores e o plugin vai calcular a sua ambiência e vai compensar isso. Vou mostrar aqui um exemplo para o meu home studio. Aqui nessa curva azul é a falha do meu home studio. Você vê que aqui falta grave aqui já tem muito médio grave. Esse plugin, depois de ele ter analisado minha sala, ele viu isso aqui, ele compensou. Então onde você está vendo essa curvinha verde é a correção. Ó, minha sala tem muito agudo, ele pegou e cortou os agudos. Ah, minha sala tá faltando grave aqui, ele adicionou graves aqui. Então ele compensa isso nos meus monitores ou também nos meus fones, tá? Agora que resolvemos as questões ligadas à percepção sonora, podemos ter mais confiança na hora de mixar. Na próxima aula, vamos dar início a uma mixagem. Como iniciar a mixagem? Qual o volume adequado? Qual o volume do kick, do baixo, do vocal? Como que eu devo posicionar esses volumes para começar a mixagem de uma forma coerente, sem ter problemas lá na frente. Na próxima aula, aula número 1, link está na descrição desse vídeo, fixado nos comentários, cadastre o seu melhor e-mail, por esse e-mail que eu vou estar te enviando o restante das aulas e aulas surpresas, aulas bônus também. Então esse curso gratuito vai te entregar mais do que eu estou prometendo. Então vamos para a próxima aula, como iniciar a mixagem de forma correta. Até o próximo vídeo.